Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 15 de março de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós já estamos no finalzinho, segunda parte, capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembrando que esse é um estudo que está sendo feito de forma sequenciada, tá? Nós começamos esse estudo em 2 de julho de 2019, estou pegando a informação aqui com os nossos amigos. Então, se você está chegando no canal e se depara com esse estudo, entre no canal, vá até a nossa playlist, busque o estudo de Livro dos Médios e pegue o estudo de número 1, porque é um estudo sequenciado. Todos os estudos que estão, todos os vídeos que estão no canal do YouTube são estudos sequenciados. Então é sempre bom você começar pelo começo. Comece pelo 01 para que você possa entender de uma forma mais ampla e não de forma en passant, né? O estudo da obra espírita. Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer nossa prece de gratidão. E logo depois ela mesma irá nos ajudar com a leitura. Vamos lá? Amado Jesus, é com alegria que nos reunimos e nos encontramos para o estudo, um estudo que nos aprimora, que nos mostra um novo mundo, que não é esse mundo da matéria, que é um mundo que nos interessa em muito da vida espiritual, da vida eterna, e que possamos nos preparar desde já para esse mundo e não sermos pegos de surpresa e não sermos colhidos de uma maneira violenta. Essa oportunidade que tu nos dás é enorme, porque nós vemos o sofrimento de quem não entende, de quem não conhece, e para nós é uma bênção, é uma dádiva. Ajuda-nos sempre a compreender, a lembrar de ti em nossa vida, em nosso caminhar, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Capítulo 3, Sessões. Artigo 17. As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, igual nós, às 8 horas da noite, salvo modificação se for necessário. As sessões serão particulares ou gerais, nunca serão públicas. Todos os que façam parte da sociedade, sob qualquer título, devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença. Entendeste, né? Isso a gente fala, porque aqui ele fala em sessões da sociedade. Então, subentende que ali nós teríamos reuniões com os espíritos também, né? Diálogo com os espíritos. Então, jamais pública. Então, tinha que ser trabalhadores. O estudo também não dava para ser. Não dá. Nem o estudo não dá para ser. Qualquer um entra, fica, não dá. Perturba. Até vai perturbar, vai vir com perguntas que não cabem, ou debate, né, que não cabe, acaba atrapalhando realmente, né, Carla? O andamento. É por isso que a casa espírita, ela tem que ter, toda a casa espírita hoje, falando de 2024, ela tem que ter um acolhimento para essas pessoas que estão chegando. Então, nós temos que ter um estudo sistematizado de uma obra, né, porque as pessoas vincularam o ERD hoje, que é estudo sistematizado da doutrina espírita. As pessoas vincularam o ERD a uma apostila. Né? A apostila é um norte de estudo, mas não é o livro base para estudo. Então, nós temos que ter, por exemplo, o EOS tem ERD? Tem. Nós temos estudo sistematizado da doutrina. A gente não, agora eu não falei que esse estudo de Livro dos Médios começa no 01, mas nós começamos em 2019. Então, ele é sistematizado. Entendeste? Então, é isso que a gente tem que entender. O que nós falamos, eu não posso vincular o ERD apenas a uma apostila. A apostila, ela não é o livro base, é um livro que nos dá um norte de estudo. Tanto é que tem a biografia. Então, nós fazemos ERD porque os nossos estudos eles são sistematizados. Então, a gente começa e dá uma sequência.
Então, a pessoa que chega à casa espírita, ela precisa de um acolhimento. Eu não vou dizer para ela, mas você é novato, você não pode participar. Não, senão assim nunca vai ter gente. Então, para isso, um estudo. Aconselhamos, a pessoa chegou, vamos conversar com a pessoa, ver por que ela está ali, qual foi o propósito dela, o que ela está passando. Se a pessoa está incorporando, eu vou indicar ela para um estudo? Não, temos que ter um atendimento específico para ela, aplicação de passes. Se a casa tiver estrutura, quem sabe uma enfermaria. Aqui em Manaus nós utilizamos muito isso, né? Enfermaria, o que é? A pessoa vai para uma sala ali, ela se deita e a gente faz as orações, a gente lê o evangelho num local. Porque caso a pessoa incorpore, ali naquela sala tem grupos preparados para acolher essa pessoa e acolher esses espíritos comunicantes. Já numa sala de estudo, se a pessoa está incorporando, ela iria atrapalhar todo o andamento do estudo, mesmo o estudo daqueles que estão chegando. Então, qual o estudo que você pode fazer de forma solta? Evangelho, temas morais. Então, a pessoa que está chegando, vamos sentar, vamos falar da moral cristã, vamos estudar evangelho em grupo, uma terapia em grupo, né? E aqueles que realmente têm vontade de conhecer a doutrina, querem aí entrar na sociedade, né, brasiliense, aí era interessante você direcionar para um estudo. Então, o próprio professor Denizar já nos orienta. Comece por qual obra? Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo. Muito bem, né? Melhor. Logo depois, isso está aqui no Livro dos Médiuns. Logo depois, o Livro dos Espíritos. Aí depois é que você vai fazer o Livro dos Médiuns. O terceiro é o Evangelho. Tia, por que o terceiro é o Evangelho? Porque a gente não tinha base doutrinária. Nós precisávamos da base doutrinária para poder aí sim adentrar no Evangelho com o conteúdo espírita, para poder interpretar. Se tua mão for motivo de pecado, corta e joga no fogo. Como é que a gente vai interpretar isso sem a base da doutrina? Não tem como. Cortando a mão. Cortando a mão? Ou que diz os homens do filho do homem? Um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, ou um dos profetas. Interpreta isso para mim sem o Espiritismo. Elias viveu antes de Cristo 800 anos. Então, por isso é que primeiro, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para entender quando Jesus diz: quem és tu? Chama-me Legião, pois eu te digo, Legião, sai dele. Como? Tinha que ter Livro dos Médiuns, entendeu? Então não é que o Evangelho é um livro menos importante, ele foi o terceiro. Não, é que precisava dar revelação para poder interpretar as lições que ficaram com o manto, né? Para na hora exata tirar esse manto. E essas lições, infelizmente, até hoje a gente interpreta muitas, né, que não tem a base da doutrina ou qualquer experiência de vida espiritual, literal. Literal. É tudo muito literal e perde muito da lição, né? Muito. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Todas as perguntas dirigidas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá vetá-las de acordo com as circunstâncias. São especialmente proibidas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham finalidade de submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim geral do ponto de vista dos estudos. São igualmente proibidas todas as discussões que possam desviar a sessão do seu objeto essencial. Porque no processo de uma reunião mediúnica, hoje, falando de 2024, numa reunião séria de estudo, nós temos um dialogador ou 2 dialogadores. Só eles podem interagir com os espíritos, nenhum outro pode, por isso ser chamado dialogador. Existem casas espíritas que fazem comunicações simultâneas. Eu, Conceição, sou radicalmente contra, não consigo anuir com isso, porque cai por terra que a reunião mediúnica é um
ser coletivo. Então imagina 2 médios falando ao mesmo tempo, 2 dialogadores falando ao mesmo tempo. Já temos 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Me conta, que harmonia é essa? E há quem tem 3 comunicações ao mesmo tempo, 3 dialogadores ao mesmo tempo falando. Eu participei de uma reunião dessa fora de Manaus e fiquei assustada. E ainda tinha médium de apoio que orava em voz alta. Então estava uma confusão. Uma confusão. Eu não sabia o que eu ouvia, não conseguia entender nada. Não existe ser coletivo. Então, obviamente, é necessário que um só, e aqui ele chama de presidente, né, o termo dado que é o responsável pela reunião. E a pergunta não pode ter que ser primeiro passada por ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá, vamos ver, eu posso vetar a tua pergunta. Não, essa pergunta não é pertinente. E ele diz que não pode nenhuma pergunta de ou uma pergunta fútil ou uma pergunta de ordem de interesse pessoal. Curiosidade, não. A gente sempre comenta que os inimigos da doutrina espírita estão dentro da doutrina. Então, o preguiçoso, o acomodado em relação ao estudo, ele é o inimigo da doutrina espírita. Porque basta a gente ler aqui, olha, o regulamento da sociedade, a gente começa já a entender como é que é feita uma sociedade espírita, como é feita uma reunião espírita. Se nós estudarmos um ser coletivo, a gente também vai entender. Se eu entender o médio de apoio, para eu apoiar, eu preciso ouvir a comunicação e vibrar por aquele irmão. Se tem 3, 4 se comunicando ao mesmo tempo, eu vou vibrar por quem? Entendestes? Então são coisas tão lógicas. Basta bom senso. E é isso que está nos faltando realmente dentro do nosso movimento espírita, né? A gente faz diálogos fraternos, muitos trabalhadores nos procuram para falar as suas dores das instituições. E a gente, quando vê a base de tudo, realmente é o quê? Falta de estudo. E aí eu digo, espiritismo não é brincadeira, espiritismo é coisa muito séria. Eu irei responder. O que diz o Nosso Senhor? Cego que conduz cego, cai todo mundo no buraco. Todo mundo cai. Mas aquele que conduziu se torna mais responsável ainda. Muito triste isso. Então, por isso, vamos estudar. Como diz o Paulo, mesmo com o joelho desconjuntado, estamos aqui, vamos finalizar a obra. Eu digo, olha, gente, completou as 5 obras básicas, está no canal. Os 5 romances de Emmanuel já estão no canal. A série de André Luiz estando no canal, estou realizada. Poxa, eu já me sinto realizada. Porque olha o tanto de material no canal, estudado de forma minuciosa, ponto a ponto, vírgula a vírgula, todos nós nos envolvemos, é um trabalho coletivo, com muito material para agregar, muitas pesquisas, a gente não faz apenas leitura da obra, então isso nos traz muita alegria realmente. Então quem quer estudar seriamente, tem muito material na internet ruim, mas também tem muito material bom. Artigo 19. Todo sócio tem o direito de pedir que seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões ou perturbe as sessões de uma ou de outra maneira. O pedido será imediatamente votado e, caso seja aprovado, constará na ata das sessões. 3 advertências no espaço de 1 ano acarretam a eliminação do sócio indisciplinado, seja qual for a sua categoria. Aí em caso de falta, Carla? Não, eu acho que é de inconveniência. No trato com os colegas. Muito bem. Ou perturbe a sessão. Ou perturbe a sessão. E aí ele falou em cima, perguntas que não devem ser feitas, né? Então, para que... Se afaste das conveniências na discussão. Baixo nível. Nós vivemos em um planeta de espíritos nobres, de bom senso? Não. Nós vivemos em um planeta de espírito doidinho, perturbadinho e mal educados. Nós somos muito mal educados. Porque se nós tivéssemos só educação, isso já ia ajudar bastante. Né? A finesse, né, como diz, né, da educação. Né? O saber falar, o saber respeitar. Né? Você vê em grupo, às vezes um fala, outro vai, grita e berra e fala. Eu discordo de ti. Não é assim, isso é falta de educação.
Então, se nós tivéssemos pelo menos uma educação de base, educação de relação, educação de sociedade, já seria muito bom. Temos? Não. Não temos. Então, e só o fato de não termos, isso já é um motivo para muita discussão, para muitas desavenças, para muito desentendimento dentro da instituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquela criatura que, além de não ter educação, nós não respeitamos uns aos outros. Nós queremos fazer do nosso jeito, tudo a gente quer moldar do nosso jeito. Então, ou seja, se não houver regras, não vai funcionar. Regras de relação mesmo. Então, por exemplo, vamos pegar a reunião mediúnica. Se você tem 3 faltas consecutivas, aí você vai voltar e vai entrar na reunião como se nada estivesse acontecendo? Você está faltando por quê? O que aconteceu? Vamos primeiro voltar a um estudo. Você está 3 semanas longe do centro espírita e vai começar pela reunião mediúnica? Não, vá lá para o estudo, fica um tempinho lá, vamos nos harmonizar. É verdade? Porque é muito raro a gente sair e voltar, oi, tô ótimo. Não. Então vamos nos harmonizar. Então são regras de bom senso, de lógica. De lógica mesmo. E a própria pessoa, se tivesse bom senso, ela ia voltar, ela disse, não, eu vou iniciar pelo estudo, né? Me adaptar novamente, e aí a gente retoma o trabalho mediúnico. Entende? Então é necessário realmente. A gente só tem, porque o grande problema é que a gente começa por essas regras de relação, daqui a pouco a gente passa mais tempo trancada fazendo diretrizes do que ação no bem. Então você vê que a coisa começa a tomar uma proporção desnecessária, exagerada, e aí já começa a ficar muito chato. Então é por isso que tudo na vida é o meio, é o equilíbrio, é isso que nos falta. Artigo 20º. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida sem que antes seja submetida ao presidente ou à comissão, que podem admitir ou recusar a sua leitura. Será arquivada na sociedade uma cópia de toda a comunicação estranha cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médios que a receberam tirar uma cópia. Então vamos dizer, aqui é uma reunião, a Carla psicografou uma mensagem na casa dela, aí ela já chega e diz assim, vou ler uma mensagem que eu recebi para vocês. Não. Ela primeiro tem que apresentar ao presidente, o presidente vai ler e vai ver se é pertinente fazer uma leitura coletiva. E aquelas que são recebidas dentro da sociedade, a sociedade é proprietária dessa comunicação. Por quê? Porque o Kardec teve sérios problemas na época, algumas médias que ele utilizou para psicografar o livro, acho que foi o próprio Livro dos Espíritos e alguns outros, elas começaram, quando viram o movimento da venda, começaram a pedir direitos autorais. As médias, entendeu? Então, é algo complexo. Então, por isso que tinha que estar documentado e assinado. Então, uma coisa é quando não está ganhando dinheiro. Quando eles percebem que a coisa está tomando um movimento maior, aí começa a pipocar gente de tudo quanto é lado. Imagina, daqui a pouco a Lígia diz assim, eu não quero direitos autorais, porque eu estou lendo pela manhã, é minha voz. Entendeste, Lígia? Foi por aí a coisa. Não, quem psicografou fui eu, então eu tenho todo o direito de receber, já que está sendo vendido. Não é fácil, gente, lidar com gente. Não é fácil. Artigo 21º. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Realizar-se-ão nas primeiras e terças sextas-feiras de cada mês e também na quinta, quando houver. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões relativas aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo que exijam mais tranquilidade e concentração, ou que ela julgue conveniente aprofundar antes de tratá-la em presença de pessoas estranhas. Tem direito de assistir às sessões particulares, além dos sócios titulares e dos associados livres, os sócios correspondentes que se achem temporariamente em Paris e os médios que prestem seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha à sociedade será admitida às sessões particulares
salvo casos excepcionais e com a prévia anuência do presidente. Questão de ordem. E aí eu acho que a Mita vai lembrar para a gente o que seriam os correspondentes, Aramita. Isso aí tem a ver com a Revista Espírita. Os sócios correspondentes eram sócios que moravam fora de Paris e que pediam essa autorização, essa filiação, e eles ficavam comprometidos de mandar histórias, relatos, qualquer notícias que fosse referente ao que interessasse a sociedade. E aí também cabe assim, vamos supor que isso aqui fosse uma reunião particular onde nós vamos ouvir os espíritos. Aí me chega a Carla e diz, eu trouxe uma amiga aqui para assistir hoje. Gente boa. Pode? Não, mas ela é legal. Ela é médium. Ela é espírita de outro lugar, noutra casa. Não pode, não é assim. Então, senão vira uma reunião que deixa de ser particular e ela passa a ser pública. Então são regras que tem que ter, porque senão toda semana, daqui a pouco virou uma multidão de gente para assistir as reuniões que eram particulares. Porque iria conversar com os espíritos, ou seja, qualquer pensamento contrário atrapalha. Para quem estuda o livro dos médiuns sabe disso. Eu já contei essa experiência para você, mas porque aconteceu comigo. Era uma reunião e nós convidamos, nós não, porque eu sou apenas uma médium. O dirigente, uma das médiuns, convidou os trabalhadores da instituição que fizeram um trabalho com crianças e ele achou por bem levá-los, os trabalhadores, para ouvir os espíritos falarem. E aí eu me recordo que eu estava dando comunicação e aí o espírito parou a comunicação, virou para o lado e disse assim, não adianta você chamar, ela não pode vir. Aí ele voltou e continuou a comunicação, que eu já não me lembro o que era. Quando nós terminamos o trabalho, ainda bem que a pessoa foi honesta, porque ele não falou o nome da pessoa. Ele poderia ter falado, né? E como ele não falou, eu também não sei. Porque eu só sei o que acontece depois que eu escuto o que o espírito fala. Entende? Eu não conheço a mente dele, eu não sei. Se ele não falar, eu, médium, não tenho como saber. Vocês entenderam isso? Porque eu escuto o que ele verbaliza através do nosso órgão fonador. Então, eu também não soube. E aí, quando terminou, aí a própria pessoa disse assim, olha, me desculpem, ele falou comigo, porque eu estava, naquele exato momento, pedindo para que minha mãe se comunicasse. Ou seja, apesar de ser uma trabalhadora da evangelização infantil, mas não tem conhecimento mediúnico. Então, eu também sou contra esse tipo de trabalho. Hoje, eu sou contra, entendeu? Então, eu acho que trabalho mediúnico, ele é para desobsessão, atender espíritos sofredores, auxiliar os nossos irmãos encarnados. E pode, sim, ter reuniões de diretoria, mas para isso é uma reunião de evocação e eu preciso ter médios com essas particularidades. Senão fica um processo de personalismo, cada um dizendo que a casa espírita tem que ser. Então é muito complicado esse tipo de reunião, porque é difícil achar um médium com essa capacidade. Entende isso? É muito difícil. Já de desobsessão, não, a gente está ali para atender os sofredores. E como são os nossos iguais, espírito obsessor são nossos iguais. A coisa mais fácil é a gente acoplar, entrar em sintonia e poder atendê-los. Porque são do nosso métier. Já difere eu ter que entrar em contato com um espírito nobre, superior, para trazer uma mensagem à instituição. Isso aí não é para qualquer um. Então, eu tenho um médium com essa capacidade moral. Mas como é que a gente vai ter lições? Os espíritos inferiores nos ensinam muito, mas muito mesmo. Dizendo, olha aqui onde é que eu estou, pelo que eu fiz, e é exatamente o que você faz. Pronto, é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a nos tornarmos seres morais. Por isso é desobsessão. Resta na obra, vamos estudar. Agora, chamar espírito para dirigir a casa espírita, ele mesmo diz, isso não cabe a nós. Quem é que está fazendo aqui o regulamento da sociedade? São os espíritos
espíritos ou é Kardec? Kardec, isso é um trabalho de vocês. Vocês têm que aprender a administrar a instituição. O nosso trabalho não é esse, o trabalho dos espíritos. Por que nós temos que administrar? Nós temos que assumir as responsabilidades do que nós estamos fazendo. Agora, o que nós temos muitos são médiuns que mistificam e dizem o que eles querem. Entendeu? Mas, na verdade, ele diz que é espírito, mas são eles. Eu acho que o trabalho tal e não sei o quê, tem que ser feito assim, assim, assim. Gente, eu escuto tanta coisa. Tem espírito que vem através do médico. Eu me recordo que uma vez me comentaram, disse, não, porque o espírito falou que nós não temos que vender refrigerante, só suco. Eu digo, olha, dependendo do suco, tem mais frutose e glicose do que o refrigerante, viu? Né? E quem disse que foi o espírito? Eu vou estar te perguntar, a médium não era nutricionista não, né? Você está entendendo? E uma ideia equivocada. Refrigerante faz mal? Faz, mas suco também, dependendo do suco, vai aumentar bastante a tua glicose. Coma a fruta, pronto, que aí a fibra tá junto, vai quebrar legal. Entende? Então são esse tipo de coisas que te vê que não cabe. Aonde que espírito nobre, com tanto trabalho para fazer? Nós temos países em guerra, nós temos miséria no nosso Brasil, nós temos abandono nos hospitais, nós temos crianças no processo de agressão, da pedofilia, e a gente acha que o espírito nobre vai vir para estar falando esse tipo de coisa. É para acabar, meus irmãos, não cabe, é só a gente usar a lógica e a razão. Dizer, meu amigo, você não tem coisa mais séria para fazer, não? Então a gente vê que não é espírito nobre. Isso é óbvio que não é. Artigo 22º. As sessões gerais se realizarão nas segundas e sextas-feiras de cada mês. Em tais sessões, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos que poderão a elas assistir temporariamente sem tomarem parte nos trabalhos. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julgar conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ter sido apresentado ao presidente por um membro da sociedade, de modo a garantir, como seu fiador, que o ouvinte não causará perturbação nem interrupção da reunião. A sociedade só admite como ouvintes as pessoas que aspirem a tornar-se seus associados ou que simpatizem com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. A gente vivemos uma experiência dessa há pouco tempo, né? Acho que foi a Elaine, não foi a Elaine que trouxe aquela senhora? Pois é. Então você vê só, a gente faz um estudo, acho que era o Livro dos Espíritos, numa instituição onde eu tinha ali, acho que umas 100 e poucas pessoas, ou 100 pessoas, não sei, 90 pessoas dentro de um salão estudando o Livro dos Espíritos. A nossa colega trouxe uma colega com a maior boa vontade, né? Mas como diz, boa vontade, a gente tem que ter bom senso, né? Só comentando, me perdoe, mas só para ilustrar isso aqui. Pois é, mas só para ilustrar. A pessoa veio, ela se sentou na primeira fileira na minha frente, bem ali na minha frente, e o povo todo pertinho. E aí nós estávamos ali falando, ela começou a perguntar, mas não é uma pergunta e vou refletir, é uma pergunta e outra pergunta e outra pergunta, e eu tive que ser um pouco grossa, que eu também sei ser, e disse assim, nós vamos ter que fazer uma aula particular para você. Porque você é desagradável. Então, parou o estudo, eu tive que dar falar dessa forma, mas atrapalha, porque a pessoa... E não era curiosidade, era combatendo. Era debate. Debate, entendeste? E aí, eu não debato com ninguém. Então, quem vem para o estudo, vem porque quer estudar. Quem quer debater, não vem para cá, não. Porque eu não vou perder tempo com isso. Então, atrapalhou. Nós poderíamos ter avançado mais o estudo e não avançamos. E a pessoa não queria aprender, a pessoa queria debater.
Então, é por isso que então, a gente olha assim, ai, Kardec, mas que falta de caridade. Não, seria a falta de caridade com os que saíram de casa, chegaram cedo para estudar e não puderam estudar. E que já vinham acompanhando. E que já vinham acompanhando, já passou desse processo primário, entendeu? Então, você, para atender um, você sacrifica 80? Não, não é assim. 80 disciplinados. Disciplinados, que estão ali realmente com vontade de aprender. Então, é por isso que nós temos que ter esse bom senso. É por isso que a Casa Espírita hoje, que está para receber o povo, todos que chegam, tudo bem, vamos conversar primeiro para saber para onde eu vou direcionar essa pessoa. Para onde eu vou direcionar essa pessoa. Essa triagem tem que ser feita. Volto a repetir. Se a pessoa chega e diz, olha, eu estou incorporando, eu caio, eu desmaio, eu vou colocar essa pessoa no estudo? Não, tem que ter um atendimento específico para ela. Ah, eu vim lá de Manaus. Ai, que bom. E o que você fazia lá? Não, eu já era trabalhadora, eu estudei. Aí você vai fazer. Ah, você já trabalhou? Trabalhava em quê? Você fez o curso lá, tal? Qual foram as obras? E começa, vai sondando muito devagarzinho e você percebe se a pessoa tem conteúdo ou não. Então, se você vê que a pessoa tem conteúdo, vamos envolver ela já no estudo, que está ali de comum acordo, e já inseri-la num trabalho. Devagar, para você ir sentindo o trabalhador. Eu também não posso dizer, ah, não, mas aqui tu vai ter que começar do zero. Ah, isso também é falta de bom senso, né, gente? Mas um bom trabalhador aceita qualquer trabalho e vai mostrando. Sim, né? Mostra mas isso, eu digo eu estudo. Eu digo eu estudo, colocar a pessoa ainda para fazer tomo 1. Não, mas tem que fazer, mas tem que fazer. Ou então a pessoa chega e diz assim, ó, por exemplo, o EOS. Não, eu já fiz o Livro dos Espíritos, eu faço a Revista Espírita, eu já fiz o que é o Espiritismo, eu já finalizei o Livro dos Médiuns umas 4, 5 vezes, a Gênesis e o Céu e o Inferno, Revista Espírita, Viagem Espírita. Aí a pessoa diz assim, mas você não fez o tomo 1? Aí é para acabar, né? Fora o capítulo 14 da Gênesis, né? Então, aí, mas a pessoa tá tão bitolada, né, nisso. Não, mas tem que ter o tomo 1. Então, tá na diretriz. Então, você não fez o ERD? Fiz. Todos esses livros foi um estudo sistematizado da doutrina espírita. ERD não é apostila. ERD é estudo sistematizado da doutrina espírita. Livro dos Médiuns foi sistematizado? Sim. Foi. A palavra é interdita aos ouvintes, ou seja, é proibida aos ouvintes, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se e, em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão, sendo-lhe impedida a entrada no futuro. O número de ouvintes deve ser limitado aos lugares disponíveis, de modo que os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente num registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que o recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deve ser dirigido ao presidente, muitos dias antes da sessão, o qual expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. Ah, eu não vou não, porque eu ganhei um cartão, mas eu dou para ti. Vai lá tu. Pode isso? Negatório. Identidade. Com foto. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte por mais de 2 sessões, salvo autorização do presidente e em casos excepcionais. Nenhum membro poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem limites as entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos após a abertura da sessão. Disciplina. Capítulo 4, disposições diversas, artigo 23º. Todos os membros da sociedade lhe devem o seu concurso. Em consequência, são obrigados a acolher, nos seus respectivos círculos de observação, os fatos antigos ou recentes que possam ter relação com o espiritismo e os comunicar. Cuidarão ao mesmo tempo de averiguar, tanto quanto possível, da notoriedade deles.
São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. Artigo 24º. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publiquem sobre o espiritismo, quando julgar conveniente. Para esse fim, encarregará um de seus membros, associado livre ou titular, que lhe apresentar um relatório que será publicado, se tiver cabimento, na Revista Espírita. Artigo 25º. A sociedade criará uma biblioteca especial composta de obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir. Os sócios titulares poderão, na sede da sociedade, consultar a biblioteca e os arquivos nos dias e horas que para isso forem marcados. Artigo 26º. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, determina que nenhum de seus membros poderá, em qualquer escrito, usar o título de sócio da sociedade, sem estar autorizado para isso e sem que previamente ela tenha tido conhecimento do manuscrito, cabendo à comissão fazer-lhe um relatório nesse sentido. Se a sociedade julgar que o escrito é incompatível com os seus princípios, o autor, depois de ouvido, será convidado ou a modificá-lo, ou a renunciar à sua publicação, ou, finalmente, a não divulgá-lo com o título de membro da sociedade. Caso ele não se submeta à decisão que for tomada, poder-se-á decidir a sua exclusão da sociedade. Todo escrito que um sócio publicar sob véu do anonimato e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Todavia, sem querer impedir a livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero a que previamente lhe peçam o parecer oficioso no interesse da própria ciência. Artigo 27º. Querendo manter em seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá decidir-se pela exclusão de qualquer de seus sócios que se constitua causa de perturbação ou se torne abertamente hostil a ela por meio de escritos comprometedores para a doutrina, opiniões subversivas ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar. A exclusão, porém, não pode ser decretada senão depois de prévio aviso oficioso, se este ficar sem efeito, e depois de ouvir o sócio acusado, se ele entender conveniente explicar-se. A decisão será tomada por escrutínio secreto, por voto secreto e pela maioria de 3/4 dos membros presentes. Artigo 28º. O sócio que se retirar voluntariamente no correr do ano não poderá reclamar a diferença das cotas que haja pago. Essa diferença, porém, será reembolsada em caso de exclusão decretada pela sociedade. Artigo 29º. O presente regulamento poderá ser modificado quando for conveniente. As propostas de modificação não poderão ser feitas à sociedade, senão por intermédio de seu presidente, ao qual deverão ser transmitidas, e no caso de terem sido admitidas pela comissão. A sociedade, sem modificar o seu regulamento nos pontos essenciais, pode adotar todas as medidas complementares que lhe pareçam necessárias. Tem uma nota do autor, do tradutor, dizendo: tudo indica que este regulamento nunca foi modificado, pelo menos durante o tempo em que Allan Kardec esteve à frente da Sociedade Espírita de Paris, como ele costumava chamá-la, ou seja, até a sua desencarnação em 31 de março de 1869. Porque as pessoas doavam, né? Tinha só a cota, todos os sócios tinham as cotas, que era para ajudar as despesas, o aluguel. E a pessoa, a gente sabe que na Europa normalmente se paga um ano inteiro, né? Eles têm os impostos para o ano inteiro, né? Então se a pessoa pediu para sair, abandonou, largou, ela não tem como rever o dinheiro as cotas dadas, né?
Mas caso a sociedade retirasse essa pessoa, ele diz aqui, né, será reembolsado em caso de execução decretado pela sociedade. Ele devolver. Foi bom? Foi. Nossa gratidão, Carlinha, por você ter lido para a gente. A próxima semana nós vamos adentrar em um dos pontos bem interessantes também do Livro dos Médios, que é o capítulo 31, as dissertações espíritas, sobre o espiritismo, sobre os médios, sobre as sociedades espíritas, e vamos estudar as comunicações apócrifas. Vai ser muito bom a gente estudar as comunicações apócrifas, porque o Kardec coloca a comunicação. Apócrifo é o quê? Quem assina parece, mas não é, né? Então, é uma falsa assinatura. Diz que é João e não é João. Diz que é José e não é José, mas se aposta de um nome sem nenhum escrúpulo, absolutamente. Então, Kardec publica a apócrifa e logo depois ele vem e faz o comentário mostrando os erros, né? E que isso possa servir para nós, que hoje nós pegamos tudo o que é psicografado, rotulamos tudo de espírita e não é. É sempre bom lembrar, todo médium psicográfico é espírita? Todo texto psicografado é um texto espírita? Mas parece que a gente esqueceu isso. Então qualquer obra... Não, mas é psicografado, e daí? E daí? Tá bom? É apenas psicografado, mas não quer dizer que está pautado na doutrina espírita. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente sempre comenta que os inimigos da doutrina espírita estão dentro da doutrina. Então, o preguiçoso, o acomodado em relação ao estudo, ele é o inimigo da doutrina espírita. E aí eu digo, espiritismo não é brincadeira, espiritismo é coisa muito séria. Eu irei responder. O que diz o Nosso Senhor? Cego que conduz cego, cai todo mundo no buraco. Todo mundo cai. Mas aquele que conduziu se torna mais responsável ainda. Porque o grande problema é que a gente começa por essas regras de relação, daqui a pouco a gente passa mais tempo trancada fazendo diretrizes do que ação no bem. Então você vê que a coisa começa a tomar uma proporção desnecessária, exagerada, e aí já começa a ficar muito chato. Então, por isso que tudo na vida é o meio, é o equilíbrio. É isso que nos falta. Ah, mas como é que a gente vai ter lições? Os espíritos inferiores nos ensinam muito, mas muito mesmo. Dizendo, olha aqui onde é que eu estou, pelo que eu fiz, e é exatamente o que você faz. Pronto, é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a nos tornarmos seres morais. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre por excelência, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. E aos nossos amigos espirituais que aqui estão, se fazem presente, nos inspirando e nos conduzindo. Graça te damos, Senhor, que assim seja.